Durante décadas, a indústria do entretenimento espalhou discretamente rumores sobre os relacionamentos amorosos de Diane Lane. Celebrada por seu imenso talento e inegável elegância, a estrela deslumbrante frequentemente se viu no centro de fofocas, surpreendentes relacionamentos clandestinos e histórias ocultas. No entanto, ao atingir a marca de 60 anos, ela finalmente decidiu se pronunciar. Historicamente, Lane permaneceu um enigma, apesar de ter vivido sob os holofotes da fama. Ela preservou ferozmente sua privacidade e se recusou a alimentar a máquina dos tabloides. Contudo, longe dos olhos do público, sempre houve murmúrios detalhando envolvimentos escandalosos, conexões ilícitas e a implacável fixação da mídia em seus parceiros. Por que escolher este momento para se abrir? Porque depois de manter tanto silêncio, ela está preparada para compartilhar a sua verdade. O motivo pode te surpreender. Tendo vivenciado os altos e baixos da fama, o afeto profundo, a dor devastadora e a profunda traição, ela finalmente está pronta para revelar os romances que abalaram Hollywood. Ela está corrigindo a narrativa em torno de seus relacionamentos amplamente divulgados, os amantes que conseguiu manter longe da imprensa e as profundas batalhas emocionais travadas completamente longe dos olhos do público. Dotada de uma sofisticação naturalmente discreta, o inegável magnetismo, a beleza e o talento de Diane Lane como atriz solidificaram seu status como um ícone cinematográfico adorado. No entanto, longe dos flashes das câmeras e das estreias glamourosas, seus anos de formação foram marcados pela falta de luxo. Sua história é apenas uma trajetória rumo à fama. É uma narrativa profunda de resistência, adaptabilidade e busca por segurança emocional em um ambiente instável. Diane Colleen Lane nasceu na cidade de Nova York em 22 de janeiro de 1965. Sua mãe, Colleen Farrington, era uma belíssima cantora de boate e ex-coelhinha da Playboy. Seu pai, Burton Lane, era um respeitado professor de atuação que também dirigia táxi. Com pais ligados às artes, um futuro no mundo do entretenimento parecia quase predestinado. Para um observador externo, ter uma modelo renomada como mãe e um pai imerso no teatro poderia soar como um começo idílico. No entanto, a realidade por trás da porta de casa era extremamente caótica. Seus pais tinham uma relação intensamente volátil, onde ambição, afeto e discussões acaloradas colidiam diariamente. Quando Diane ainda era bebê, a união deles se desfez, desencadeando uma série de eventos que alterariam para sempre o rumo de sua juventude. Após a separação, uma acirrada disputa pela guarda se instaurou. Desafiando as normas da época, seu pai Burton saiu vitorioso e obteve a guarda principal. Contudo, viver sob o mesmo teto não significava um estilo de vida previsível. Embora profundamente dedicado às artes cênicas, Burton frequentemente encontrava dificuldades financeiras. Consequentemente, a infância de Diane se deu nos confins apertados de um modesto apartamento na cidade de Nova York. Situado diretamente acima do teatro onde seu pai ministrava suas oficinas de atuação. Ela não teve uma infância convencional repleta de brincadeiras no quintal ou um ambiente doméstico tranquilo. Em vez disso, seus primeiros anos foram imersos em roteiros, cercada por aspirantes a artistas e ditada pelas flutuações erráticas dos empreendimentos profissionais de seu pai. Apesar dessa imprevisibilidade, Diane nutria um profundo afeto por Burton. Ele foi seu alicerce e a figura fundamental que a introduziu no mundo das artes cênicas. Mesmo assim, uma parte persistente de seu espírito ansiava pelo conforto de uma dinâmica familiar padrão. Entretanto, sua mãe havia se mudado para a Geórgia para perseguir suas ambições pessoais. A presença de Colleen na vida de Diane era, na melhor das hipóteses, esporádica, deixando a jovem perpetuamente dividida entre duas realidades contrastantes: o mundo financeiramente apertado, porém afetuoso, de seu pai e a órbita glamourosa, mas emocionalmente distante de sua mãe. A reviravolta mais chocante ocorreu quando Diane tinha apenas 13 anos. Em uma reviravolta inesperada, sua mãe a sequestrou, levando a adolescente para a Geórgia e separando-a dos cuidados do pai. Isso não foi orquestrado como uma fuga cinematográfica à meia-noite.
Em vez disso, Colleen decidiu unilateralmente que havia chegado a hora de sua filha morar com ela. Mergulhada em um ambiente completamente desconhecido, Diane se sentiu totalmente desorientada e assustada. Contudo, a passividade nunca fez parte de sua natureza. Em vez de aceitar suas novas circunstâncias na Geórgia, ela executou uma fuga ousada retornando a Nova York. Com apenas 14 anos, Diane Lane já residia de forma independente na extensa metrópole, sendo totalmente responsável por sua própria sobrevivência. Amadurecer na ausência de uma base estável impactou profundamente sua visão de mundo, desde muito cedo. Ela internalizou a dura realidade de que o afeto não era inerentemente confiável. Ela compreendeu que as pessoas podiam partir sem aviso prévio e que a confiança era facilmente destruída. Embora seus pais sem dúvida se importassem com ela, estavam absortos em suas próprias aspirações e conflitos interpessoais. Consequentemente, Diane foi essencialmente forçada a criar a si mesma, dominando a autossuficiência em um período em que seus colegas ainda estavam focados em trivialidades da adolescência. Essa independência precoce moldou fundamentalmente sua perspectiva sobre relacionamentos amorosos. Ela se tornou uma mulher ferozmente autossuficiente, determinada a nunca depender de outra pessoa para validação emocional ou sustento financeiro. Confiar seu coração a outros provou ser um desafio formidável. Testemunhar o colapso do casamento de seus pais, seguido pelo trauma de ser desenraizada por sua mãe, a deixou extremamente cética quanto à permanência do amor. No entanto, ela também se tornou incrivelmente adaptável. A constante mudança de residências locais geográficos e rotinas a equipou com a resiliência necessária para lidar com praticamente qualquer situação, uma habilidade que se provaria inestimável durante sua carreira em Hollywood. Simultaneamente, essas experiências fomentaram um intenso anseio por uma conexão profunda e autêntica. Diane estava resoluta em sua determinação de evitar repetir os erros familiares do passado, buscando um vínculo resiliente, duradouro e genuíno. Ironicamente, essa intensa busca por estabilidade a levaria, em última análise, a alguns dos romances mais complexos e amplamente divulgados da indústria do entretenimento. À medida que amadurecia e consolidava sua posição em Hollywood, ela carregava sem querer as cicatrizes emocionais da juventude. Ansiava desesperadamente por intimidade e segurança, mas ao mesmo tempo temia a vulnerabilidade e o abandono. Esses conflitos internos acabariam por se manifestar em sua vida privada, culminando nas narrativas dramáticas que dominaram as capas dos tabloides. Antes de explorar essas revelações surpreendentes, porém, é essencial examinar a ascensão meteórica de sua vida profissional e as origens da curiosidade insaciável do público em relação à sua vida íntima. A ascensão de Diane Lane à proeminência da adolescência turbulenta ao estrelato no cinema é verdadeiramente extraordinária. Ela era muito mais do que uma jovem convencionalmente atraente em busca de sucesso. Possuía um espírito indomável, tendo superado o sofrimento emocional e adversidades significativas, sem permitir que essas experiências ditassem seu destino. Ao chegar à adolescência, já havia acumulado mais experiência de vida do que muitos adultos. Sobreviver a um sequestro pela mãe e navegar sozinha pela cidade de Nova York a obrigou a se inserir em um mundo maduro muito antes de estar cronologicamente preparada. Contudo, em vez de permitir que essas dificuldades destruíssem seu espírito, ela as canalizou para sua arte. A indústria do entretenimento rapidamente reconheceu seu potencial bruto e o público mundial logo se encantou com o talento radiante da jovem que simplesmente não podia ser ignorado. Sua incursão nas artes cênicas não foi acidental. Parecia um caminho predeterminado. Criada em um ambiente teatral por seu pai, um professor de teatro, ela foi fascinada pela arte da expressão narrativa desde as primeiras lembranças. Ela estreou nos palcos com apenas 6 anos de idade, demonstrando um talento inato e uma presença de palco cativante que dominava a plateia. Ao entrar na adolescência, tornou-se evidente que ela não era apenas uma criança brincando de faz de conta, mas sim uma artista excepcionalmente talentosa.
Sua grande oportunidade surgiu aos 13 anos, quando conseguiu um papel fundamental no drama romântico de 1979, Um Pequeno Romance, contracenando com o lendário Laurence Olivier. A magnitude de colaborar com uma das figuras mais reverenciadas do cinema ainda na adolescência teria paralisado muitos, mas Diane permaneceu completamente tranquila. Ela entregou uma atuação luminosa que deixou os críticos maravilhados. Os críticos elogiaram a profunda sensibilidade emocional, a elegância e o inegável magnetismo da jovem atriz, rapidamente apelidando-a de a próxima grande sensação da indústria e levando diversos diretores renomados a procurá-la. Por um período significativo, sua trajetória ascendente pareceu ilimitada. Após seu triunfo inicial, ela se tornou um dos jovens talentos mais cobiçados da indústria, protagonizando inúmeros projetos de grande sucesso ao longo da década de 1980. Entre seus primeiros trabalhos mais proeminentes está The Outsiders, 1983, de Francis Ford Coppola, um projeto que rapidamente se tornou um marco cultural. Atuando ao lado de galãs em ascensão como Tom Cruise, Matt Dillon e Patrick Swayze, ela interpretou Cherry Valance, uma personagem dividida entre sua origem abastada e sua fascinação pela turma errada. Posteriormente, ela se reuniu com Coppola para Rumblefish, 1983, uma produção mais crua e estilizada que validou ainda mais sua ampla gama de habilidades e provou que ela possuía uma gravidade muito além dos típicos papéis adolescentes. Além disso, sua presença imponente no espetáculo de ação e rock Streets of Fire, 1984, consolidou sua reputação como uma protagonista formidável. Naquele momento, Diane Lane era absolutamente onipresente, um talento deslumbrante, genial e jovial que personificava o ideal de protagonista de Hollywood. Contudo, uma inesperada queda em sua carreira logo se materializou. Uma série de fracassos comerciais, notadamente The Cotton Club, 1984, e Lady Beware, 1987, impactaram severamente seu ímpeto crescente, quase da noite para o dia. A própria indústria que a havia apoiado começou a ignorá-la, relegando a antiga queridinha ao status de estrela em declínio. Ela suportou em um período desafiador de estagnação profissional, mas cair no esquecimento nunca foi uma opção para ela. Deliberadamente, afastou-se dos holofotes, reavaliou sua trajetória e retornou com um vigor sem precedentes. No final da década de 1990 e início do novo milênio, Diane revitalizou completamente sua imagem. Abandonando a persona juvenil do início de sua carreira, ela emergiu como uma mulher autoconfiante com uma visão artística clara, fazendo com que o mundo do cinema se rendesse novamente ao seu encanto. O catalisador para esse retorno triunfante foi o filme de 1999, A Walk on the Moon, no qual ela entregou uma interpretação sensual e emocionalmente impactante de uma dona de casa envolvida em um romance de verão durante a era Woodstock. Esse papel foi posteriormente ofuscado pelo projeto que alterou permanentemente seu legado, o thriller de 2002, Infiel. Nesse papel marcante, ela personificou uma mulher presa em um caso extraconjugal avassalador, retratando com maestria o conflito angustiante entre a luxúria insaciável e a profunda culpa. Sua interpretação da personagem foi tão visceral, autêntica e carregada de emoção que lhe garantiu uma cobiçada indicação ao Oscar. Os críticos unanimemente aclamaram seu trabalho como uma das performances mais convincentes daquela década, reacendendo a fervorosa adoração do público e a recolocando no ápice absoluto do mundo da atuação. No entanto, essa imensa visibilidade trouxe consigo um escrutínio implacável. Tanto a mídia quanto os profissionais da indústria começaram a questionar como ela conseguia infundir tanta autenticidade em seus papéis apaixonados, gerando especulações desenfreadas sobre sua vida privada. As pessoas se perguntavam se a intensa intimidade demonstrada diante das câmeras refletia sua realidade fora delas. Ela era realmente a figura inocente que aparentava ser, ou sua vida pessoal escondia complexidades mais sombrias quase instantaneamente. A curiosidade global,
Se deslocou de suas conquistas profissionais para seus segredos íntimos relacionamentos e supostos casos extraconjugais. Os tabloides ávidos por cada detalhe geraram uma enxurrada de manchetes controversas. O público debatia incessantemente se a adorada queridinha do cinema americano escondia um alter ego secreto e escandaloso. Navegando entre a fama, o afeto e o debate público, Diane Lane foi reconhecida não apenas por suas habilidades incomparáveis como atriz, mas também como uma das mulheres mais cativantes aos olhos do público. Seu charme atemporal, carisma natural e talento formidável fascinavam tanto o público teatral quanto seus colegas de profissão. Desde sua ascensão ao estrelato, ela atraiu uma atenção intensa que se estendeu muito além de suas contribuições cinematográficas. Jornalistas acompanhavam cada passo seu ávidos por descobrir a verdade sobre seus parceiros românticos, suas dificuldades emocionais e as fofocas persistentes que a cercavam. Enquanto alguns de seus relacionamentos foram marcados por um romance terno, outros foram caracterizados por uma intensidade ardente e vários terminaram em decepções amorosas devastadoras. Ao longo dessas experiências, Diane descobriu que manter um relacionamento no meio artístico era uma tarefa inerentemente complexa. Seu primeiro contato com romances na indústria do entretenimento aconteceu bem cedo. Imersa no mundo do espetáculo, ela estava constantemente na companhia de homens atraentes e ambiciosos que compartilhavam sua forte paixão. Um de seus primeiros relacionamentos amplamente divulgados foi com o astro franco-americano Christopher Lambert. Os dois se conheceram na década de 1980, sentindo uma atração magnética imediata um pelo outro. Inicialmente, porém, a dinâmica entre eles se assemelhava mais a um caso passageiro e tempestuoso do que a um compromisso duradouro. Conforme suas respectivas obrigações profissionais os levavam para diferentes partes do mundo, eles se distanciaram, embora o destino os reunisse anos depois. Ao longo das décadas, Diane teve relacionamentos amorosos com diversos atores famosos que vivenciavam o auge de suas carreiras. Um relacionamento particularmente analisado envolveu Timothy Hutton, um ator vencedor do Oscar conhecido por sua personalidade cativante, porém volátil. A conexão entre eles foi intensamente apaixonada, mas em última análise breve, já que o peso da fama e as agendas conflitantes tornaram a relação sustentável a longo prazo impossível. Além disso, rumores de encontros clandestinos com outras figuras importantes da indústria circulavam constantemente, como ela sempre exibia uma aura de elegância refinada. A mera sugestão de seu envolvimento em romances proibidos fazia com que as colunas de fofoca entrassem em frenesi. Independentemente de essas histórias serem verdadeiras ou meras invenções sensacionalistas, ela inegavelmente se tornou uma das figuras mais comentadas do ramo. Um capítulo profundamente significativo em sua história amorosa foi sua união matrimonial com Christopher Lambert. Embora o primeiro encontro deles na década de 1980 tenha sido breve, eles retomaram o contato uma década depois, e o reencontro pareceu totalmente fortuito. O casal trocou votos em 1988 e posteriormente celebrou a chegada da filha Eleanor em 1993. Por um longo período, pareceu que Diane finalmente havia conquistado o afeto duradouro que sempre almejara, conciliando com sucesso uma carreira de sucesso com uma vida doméstica aparentemente harmoniosa. No entanto, o ambiente de Hollywood é notoriamente hostil ao matrimônio. As pressões externas implacáveis, os cronogramas de produção exaustivos e a realidade desgastante de viver sob constante observação pública corroeram gradualmente o vínculo entre eles. Apesar do profundo amor que compartilhavam, manter o casamento provou ser insuperável. Em 1994, após 6 anos de casamento, eles se separaram, finalizando o divórcio em 1995. Essa dissolução foi uma fonte de imensa tristeza para Diane. A dor não provinha apenas da perda do parceiro, mas também da constatação de como isso afetaria sua filha pequena. Ela nutria um profundo desejo de proporcionar a Eleanor a estabilidade familiar inabalável que lhe faltara na juventude, fazendo com que o divórcio fosse sentido como uma dolorosa derrota pessoal.
Esse trauma emocional alterou fundamentalmente sua abordagem à intimidade. Ela se tornou cada vez mais reservada e ferozmente protetora de sua vida privada. Embora não tenha abandonado sua fé no amor, tornou-se excepcionalmente criteriosa em relação a quem permitia entrar em seu círculo íntimo. O preço da fama era inegável. Alcançar um sucesso monumental como atriz muitas vezes exigia um alto preço em sua vida pessoal. A máquina de Hollywood historicamente exerceu grande influência sobre a vida amorosa de suas estrelas. Assessores de imprensa, produtoras e obrigações contratuais frequentemente influenciavam as relações públicas de um ator, ocasionalmente forçando estrelas a relacionamentos fabricados para fins promocionais ou separando-as de parceiros genuínos para preservar uma fachada comercial específica. Como uma das artistas mais queridas da época, Diane não estava imune a essa intensa avaliação minuciosa. Cada pessoa que a acompanhava em público gerava cobertura sensacionalista da imprensa. Cada rompimento de relacionamento era transformado em uma narrativa escandalosa. Repórteres buscavam constantemente moldar sua história amorosa, frequentemente retratando-a como uma beleza imaculada envolvida em casos amorosos infelizes. Esse escrutínio implacável prejudicava seriamente sua capacidade de cultivar relacionamentos genuínos e normais. Ela frequentemente lutava contra a paranoia, questionando se os pretendentes estavam realmente interessados em sua pessoa ou se estavam apenas utilizando seu status para impulsionar suas próprias carreiras. Por fim, ela optou por se afastar completamente do cenário romântico público, redirecionando sua energia para suas aspirações profissionais, o bem-estar de sua filha e sua felicidade individual, recusando-se a se conformar às expectativas românticas da indústria. No entanto, o afeto muitas vezes se materializa quando menos se espera. Após anos de reflexão dedicada, ela reencontrou o amor no início dos anos 2000 com o carismático e talentoso ator Josh Brolin. A conexão entre eles era profundamente intensa, culminando em um casamento em 2004 após um período de namoro. Por um breve período, pareceu que Diane havia reencontrado a profunda conexão que buscava. Contudo, a jornada do casamento foi repleta de complicações. Brolin carregava o peso de um passado turbulento e a dinâmica entre eles era bastante instável. Em dezembro de 2004, uma briga amplamente divulgada ocorreu em sua residência, resultando na prisão de Brolin sob a acusação de agressão conjugal após Diane contatar as autoridades alegando que ele a havia agredido. Ele pagou a fiança e ela acabou optando por não prosseguir com as acusações, classificando publicamente o evento traumático como um lamentável mal-entendido. Apesar dos esforços conjuntos para reparar o relacionamento, o casal oficializou o divórcio em 2013. Confrontada com a dor da separação mais uma vez, Diane enfrentou as consequências com notável força, recusando-se a deixar que a angústia definisse seu futuro. Além de seus casamentos, sua inegável química com os colegas de elenco frequentemente alimentava especulações. Sua conexão palpável com Richard Gere em Infidelidade 2002 gerou intensos rumores de um romance secreto, embora a relação profissional entre eles tenha começado anos antes no set de Cotton Club 1984. Quando colaboraram novamente, a relação de trabalho já estava ancorada em uma profunda admiração mútua. Diane Lane sempre defendeu que a tensão eletrizante entre eles na tela era pura demonstração de seu talento como atores e não um reflexo da realidade. Da mesma forma, rumores a ligaram a várias celebridades no início dos anos 80, incluindo os atores Emilio Estevez e Timothy Hutton, além de boatos de um breve romance com o ícone do rock John Bon Jovi em meados da década de 80. No entanto, Lane nunca confirmou publicamente essas especulações, que eram alimentadas principalmente por conjecturas da mídia. Mesmo décadas depois, durante as filmagens de Serenity, 2019. Matthew McConaughey confessou em tom de brincadeira ter nutrido uma paixão infantil por ela. Essa admissão descontraída adicionou um charme especial à dinâmica profissional entre os dois, embora Lane tenha se apressado em esclarecer que o relacionamento nunca se tornou romântico, o que tornou a química entre eles na tela ainda mais cativante.
Suas interações autênticas com Robert Duvall durante as filmagens de Lonesome Dove, 1989, também deram origem a rumores de um caso extraconjugal que ela prontamente descartou como nada mais do que dedicação artística mútua e uma paixão compartilhada pela narrativa. No entanto, alguns romances nos sets de filmagem tinham fundamento. Durante a produção de The Outsiders 1983, ela se envolveu em um relacionamento breve mas afetuoso com Christopher Atkins, um capítulo que ela recorda com carinho como um marco de sua juventude no início de sua experiência em Hollywood. Uma conexão igualmente breve floresceu com Matt Dillon, e embora tenha terminado rapidamente, os dois mantiveram um vínculo amigável, do qual ela ainda se lembra com carinho. Curiosamente, durante as filmagens do filme de ação e ficção científica de 1995, Judge Dredd, o público em geral presumiu que havia uma faísca romântica entre Diane e o protagonista Sylvester Stallone. Na realidade, foi o diretor do filme, Danny Cannon, quem conquistou seu coração. Os dois cultivaram um relacionamento discreto que passou praticamente despercebido pelos tabloides, embora o envolvimento romântico tenha sido relativamente curto. Eles se separaram em ótimos termos e até compareceram juntos a compromissos públicos posteriores. Outra conexão notável foi com Nicolas Cage. Depois de se conhecerem em Rumblefish 1984, eles se reencontraram durante as filmagens de Um Homem de Família 2000. O vínculo platônico entre eles evoluiu brevemente para um romance discreto que acabou se transformando novamente em um relacionamento baseado em admiração e respeito mútuos. A incessante cobertura midiática de sua vida privada frequentemente resultava em narrativas distorcidas, particularmente em relação ao incidente com Brolin, que lançou uma sombra persistente sobre a união, apesar de suas tentativas de minimizar a gravidade do ocorrido. Em resposta a essa insaciável fascinação pública, Diane optou consistentemente por proteger sua vida privada, habilmente direcionando os assuntos das entrevistas de volta para suas conquistas cinematográficas. Essa estratégia permitiu que ela mantivesse um senso de normalidade e protegesse seu mundo pessoal do sensacionalismo. Olhando para o futuro, Diane permanece profundamente comprometida com sua evolução artística e amadurecimento pessoal. Ela escolhe deliberadamente papéis complexos que se alinham com sua integridade criativa. Ao manter seus limites e expressar sua verdade apenas quando julga apropriado, ela navega pelo labirinto da fama com uma dignidade inigualável.